Bem-vindos a mais um episódio das Sagas das Histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras, de histórias e hoje uma história incrível da transformação do lixo ao luxo. Não fica bravo comigo, tá? Brincadeira à parte, eu vou mostrar para vocês a nossa antiga caminhonete aqui, a nossa picape de carregar lixo na Fueltech USA, que já foi história aqui nos canais aí da Fueltech, já foi contada, e hoje virou o sonho de consumo de 80% de 8 de 10 gearheads aqui, para não dizer 10 de 10, porque tem uns que são fordeiros aí que não aceitam que o Chevrolet é bom. Uma brincadeira à parte, Felipe, não, brincadeira. Mas vocês vão ver a história dessa caminhonete aqui, que o Eduardo Arconda, nosso paraguaio aí preferido, fez, que não dá para acreditar e tem muito desenvolvimento por trás que eu quero contar hoje para vocês. Então, prepara aí, bota na TV, que vocês vão ver um negócio aí que ou vocês já viram no canal do Arcondo, mas a gente vai trazer umas novidades aqui, então se já viram, não se preocupa que vai ter algumas coisas diferentes. E se não viram, vocês vão ficar impressionados, porque o que ele fez aqui é de caiu os butiá do bolso, como dizem lá no Rio Grande do Sul, aí para quem é gaúcho sabe essa expressão. Então, bota na TV aí, ó, pão de queijo, prepara porque o episódio hoje está top. Chegando aqui, Eduardo Arcondo. Para quem não conhece, já não sabe, para quem não conhece, ele nunca assistiu o vídeo meu, né? Porque ele está sempre envolvido nas encrencas, né? Quando tem um carro no dinamômetro, tem uma encrenca de sábado, quando tem algum projeto diferente, o Arcondo está envolvido, né? Estamos sempre ali. Até vou lhe dizer uma coisa. Essa minha lasanha de como dizer, de outra cor, uma coisa assim, não é a mesma cor. Como assim? Lembra o vídeo, já tem um vídeo meu quando eu comprei o Lexus. Sim. Você lembra que era uma lasanha, né? Aham. Tá pior. Essa aqui foi de verdade, né? A lasanha de outro nível. Não, o Arcondo, você tem que assistir o vídeo do Lexus, quando ele comprou o Lexus dele, que é aquele Lexus LS1, não, como é que é? SC400. SC400, que é um V8, por $3.800 aquele carro, Sim. que foi o teu carro mais caro, acho que você já comprou, né? Sim, até agora sim. Esse foi o carro mais caro que o Arcondo já comprou, $3.800, ele tem 3 carros aqui. Se botar o barco junto, inclusive, é mais barato, mais caro que o barco, né? Mais caro que o barco e Tá. tudo. Então é o seguinte, ó, o cara veio morar nos Estados Unidos faz 1 ano e meio, mais ou menos. Sim. Comprou 4 veículos. O mais caro que ele já comprou foi $3.800, que foi o Lexus, tá? ¿Cuál es el auto misterioso? Está allá. Un Lexus SC400. Motor V8. Vamos a ver qué sale. Originalmente la publicación era por $4.000. El auto tiene algunos detalles. Perfecto no está. Carrocería en sí y mecánica está impecable. El auto tiene problemas electrónicos. Oh no, ¿qué haré ahí? Es ahí donde empieza la parte divertida con este auto. ¿Qué pasó? Tiene una válvula de seguridad el trocito. Y primero no apreté bien, se derramó. En fin. Todo esto ¿por qué? Porque no le cargué combustible. Cuando fuimos a ver el auto, me cargó combustible el muchacho. Y dijo porque no sabía cuánto marca. O sea, porque no sabía cuánto combustible tiene porque no marca. Le cargou como 10 litros, lo habrá cargado. Eu dije, vai dar. Não deu. Então vocês vão ter que assistir a história daquele Lexus lá, que foi uma compra inacreditável. Ele comprou o carro falhava por 2 anos, comprou de um guri lá que não conseguiu resolver. Saiu, comprou o carro, deu uma volta na quadra, parou, abriu o capô, desconectou o módulo, a borboleta de controle de tração E já saiu tá andando. funcionando. Hoje o Lexus dele tem aí 500, 600 HP de roda e é tudo que já é tudo muito bem feito, incrível carro. Sim. Aí não bastasse isso, tu queria arranchar mais umas encrencas, né? Claro, sempre tem que ter coisa para fazer. Eu gosto, eu acho que já sabe que eu gosto de fazer coisas. Aí não sei se, não vamos falar na ordem, mas vamos chegar na quarta encrenca que é a picape. Mas aí a segunda encrenca que tu comprou uma merda de um Mustang V6 por $1.600, não foi isso? Sim. E é incrível que até agora não mexi naquele carro. Cadê ele? Tá aqui, né? Tá lá no fundo, Vamos em lá, algum vamos lugar. mostrar aqui. Vamos lá, então. Ele comprou o Mustang por $1.600, tá? Tinha umas lanternas tuning,
É, sim. Que é bem o estilo do Arcon, depois que ele cortou o capô do Lexus ali, que a gente xinga ele até hoje. Isso não vai ficar pra história, né? Cadê? Tá lá o Aqui, ó, o Lexus então, ó, pra mostrar Lexus tá vivo ainda, né? tá vivo ainda, sobrevivendo, não sei como ele não quebrou esse motor, de vez em quando tranca uma válvula, uma coisa assim, mas vai embora. Mas botou adesivo de freio Brembo nas pinças, ou botou freio Brembo mesmo? Não, só adesivo Adesivo mesmo. de freio Brembo nas pinças. Mas a pinça é original Toyota de 4 pinças, Tá. muito parecida da Brembo, mas Aqui, ó, tá. isso aqui a gente já deu os detalhes sobre essa saída de ar no capô, mas isso aqui botou um turbo, que era uma turbina antiga do C8. E a gente já fez vocês têm que olhar o episódio que ele fez contra a BMW do Luiz V12, né? Claro, exatamente. Ali tá um pouco mais explicado tudo. Mas E aqui, esse é ó, um Mustang que é um carro que eu comprei com a ideia de fazer ele, na verdade. Até eu vou lhe dizer uma coisa. O motor que tá na caminhoneta eu comprei para botar nesse sério, carro. é verdade. É verdade. Eu comprei para botar nesse carro. Não, e tu pagou $1.600 nesse Mustang. 1.600, né? Cara, e o carro tá inteiro, E vou né? dizer assim, tá, ele tá tinha umas completo. lanternas tuning, mas o cara mandou as original. Exatamente. Só troquei pneu e mais nada. Limpei ele e mais nada. Depois tá anda? tudo original. Tá, claro, tá andando. Não tá Java aqui, mas ele tá andando. Tem 125 mil milhas. 125 mil nem é muito. É. Cara, os banquinhos, eu não tinha entrado nele, até eu vou, Muito bem, até né? vou me retratar. Nós falamos muito mal desse carro aqui, mas ele não é tão ruim, tá? E é por isso que eu gostei do carro, porque o carro tá bem completo. Ele é uma boa base, né? Sim? Pra trabalhar nele. Até já tava procurando por aí o Tá. motor nesses dias Calma, não te emociona. no Marketplace pra ele. Então tá, esse é o teu carro segundo mais barato ou não? Sim, exatamente. Aí tu E comprou a terceira encrenca que... E depois faltava uma encrenca a mais, então daí foi que comprei a caminhoneta, né? Não, mas antes do seu não. barco. Ah, tá. A Aí- outra Vocês encrenca. estão vendo aqui é o estacionamento das encrencas do Arcondo, metade já é dele, né? 1 ano e meio morando nos Estados Unidos já acumula. Sim, E aí a outra encrenca é essa aqui, ó. exatamente. Que o Comprou cara um queria uns 6.500, uma coisa assim, tava publicado, né? Ah. Eu fui lá, virei a chave pra ligar o motor e tá travado o motor. Ah. Não, eu vou embora, tá? Até depois. E o cara falou, peraí, me dá, eu acho que foi 3.500, ele falou, e eu, não, 3.200. Não, eu falei 3.000, tá, vamos ficar 3.200 e ficou ali. E ele comprou esse barco por $3.200 com trailer de alumínio. Completo, exatamente, do trailer. jeito que você tá vendo aqui. Só que, claro, a pintura tava assim queimada, né? Exatamente. Puliu. É um Cobalt, na verdade é a mesma marca que o Luiz tem. Sim, exato. É parecido, né, Esse com é o Luiz. um 205, 225, uma coisa assim. Esse é um pouquinho maior e esse é um Cobalt 200. 200, é 20 pés, ó. Sim, exato. Aqui é um Mercruiser, só que esse também é um V6, né? Mas tudo bem. A gente vai ter alternativas. Dá pra pisar aqui? Ó, tá tão bonitinho isso aqui. dá pra pisar, pode ir. Só que olha só, ele ainda vem com esse negócio de puxar, como é que chama? A torre de Wake. A torre de wake. E olha só, o estofamento que o Arcondo mesmo fez também. Tava todo estragado o interior, Tá né? tudo Até isso estragado, aqui né? deve ter umas imagens dele, né? Tem algumas fotos, Tá. só fotos, Mas não fiz muita coisa. Fez o piso, fez os banquinhos. Tu fez os bancos ou não? Não, o banco eu comprei. o São banco as duas comprou. coisas que eu comprei feito. Botou interior aqui, olha só que luxo aqui, ó. Até também, E aqui, ó, obviamente, ó, a FTC. FTC. FT600 vale mais que o barco, Tá quase. desligada a bateria. É. Mas esse aqui também é V6, né? Sim. O meu segundo V6 que todo mundo fala, V6 não pode ter V6. Quantas milhas por hora dá esse barco? Eu acho que dá 38, uma coisa assim, E o no do máximo. Luiz? Ele vai 50 O do e Luiz uma é coisa. V8. O Sim, Luiz também exato. tá lá com a FT550, ó. Exato, esse foi meu segundo, Então tá. meu três. minha terceira encrenca. Então foi lá, 3.800 o 3.000. Lexus, 3.200 esse aqui, 1.600 o 1.600 o Mustang. E quanto tu pagou na picape aí? 2.000. 2.000? 2.000. Tá. Então é o seguinte, ó. Aí ele comprou a picape aqui por 2.000 da gente, porque ela... Vamos fazer o seguinte, vamos começar a retrospectiva. Sim. Mó, foi quanto tempo atrás tu comprou ela? Ou que tu pegou, resgatou ela? Porque ela tava literalmente abandonada. Ela tava Lá atrás, tava em algum lugar lá atrás. literalmente assim, onde é que cresceu o mato e não dava nem pra sair. Ela tava ali depois e tinha saco de lixo na tampa, na caçamba, né? Exatamente, porque por isso que é a caminhonete de lixo. Ela tava cheia do lixo que era para jogar fora. Porque é o seguinte, ó. Aí nós fizemos um episódio dela que, na verdade, o Jeff,
que era um funcionário aqui nosso da Feutec, eu sei, um brasileiro, né? Sim. Comprou ela quando ele morava aqui nos Estados Unidos. Hoje ele mora no Brasil e tal. Mas quando ele morava aqui nos Estados Unidos, ele comprou essa caminhonete. Eu acho que ele pagou 600. Não, 600 ou 900 dólares, uma coisa assim. Sim. Acho que ele pagou alguma coisa assim. Aí, na época, ela tinha o câmbio 4L... Um 4L60, sim. Que é o 4 marchas automático da Chevrolet. E aí a gente apoiou ele para botar a Feutec. No caso, ele botou umas 600 na época, valia 4 vezes o valor do carro. Sim. E a gente conseguiu desenvolver o controle do 4L. Então, exatamente. Na verdade, dela saiu o controle do 4 marchas com a do Feutec. 4L60 e 4L80, que é muito similar. Então é o seguinte, agora vamos dar um trabalho para o editor. Ó. Agora o editor vai achar perfeitamente uns cortes daquele episódio da Feutec Brasil, do canal da Feutec Brasil que a gente gravou, mostrando a picape do Jeff. E aí vocês vão ver como é que ela estava quando o Jeff fez ela e como é que ela rodava. Deixa eu mostrar para o pessoal que acompanha o canal como aqui nos Estados Unidos dá para se divertir gastando pouco, andando de motor V8 com Feutec. Vocês vão ver o carro do dia a dia desse rapazinho aqui do meu lado. É isso aí, é isso aí. A proposta era pegar o V8 mais barato que eu pudesse encontrar. Então eu encontrei essa caminhonete aqui por 700 dólares, né? 700 dólares. 700 dólares essa caminhonete. E aí, seguinte, a maçaneta estava estragada, já arranquei fora. E ela já era preta? Não, ela era de outra cor antes, tá. Né? Ela era desse champanhe aqui. Ai. E o cara já tinha pintado ela de preto só por fora, por claro, fora. Né? Não claro. Vai gastar tinta com lugar que você não vê. Imagina, pra quê, né? Aí o painel tava uma carniça, assim, porque ela andava muito em estrada de terra vermelha. Tava muito sujo o painel. Aí eu arranquei tudo fora. Tirei tudo fora. Aí falou, deixa eu fazer um negócio mais simples. Ficou aliviado. Tirou aqui. Ali onde eu deixo aqui a é o ar-condicionado. O ar-condicionado do pobre. Ar-condicionado. Pronto. Função liga e você vê o maquinário, é tipo elevador panorâmico. Claro, sabe aqueles relógios que aparece todo o maquinário, sabe? É isso daqui. Eles cobram muito caro naqueles relógios, né? Mas aqui é praticamente de graça. Só arranca fora. Vai. Quero mexer no chicote, alguma coisa. Pronto, tá tudo. Você vê, coisa de carro de gente inteligente, você troca o relé andando. Não tem que se abaixar embaixo do painel pra achar o fio. Não, tá tudo ali, já com... Tudo com os logos certinho ali. Tudo no jeito. E aqui montado uma FT600, uma Nano do lado, controlando toda a parte de motor e transmissão. E transmissão, correto. O alternador é zero. O alternador é zero. Vale quase mais que o carro. E é o segundo já queimei um já. Sério mesmo? Queimei 2 já. Bom, aqui, o que a gente tem? Temos um V8 com 2 injetores ali. Com 2 injetores. Ele injeta em cima mesmo, assim? Olha, ele tem doido. um filtro aqui, né? Ele tem aquele filtro tinha, né? Uhum. Aquele filtro redondo. Eu não gosto muito de filtro, não ando em estrada de terra. Então não vejo muita necessidade. E aí arranquei fora o filtro. E cara, de investimento que eu fiz nela assim foi realmente basicamente nada. Eu troquei tampa do distribuidor, botei os equipamentos da Feutec, a Smart Coil, os relés, a FT600, que é mais pra gente testar coisas também, né? Não é que ela precisava de uma FT600, que ela não precisava. Até pra controlar o câmbio e o motor. Até uma 450 já seria o suficiente, porque ela tem só 2 injetores e só uma saída de ignição, né? Mas no caso a gente deixou com a 600 para já ter mais possibilidade de poder testar outras coisas e tal, né? E usar ela basicamente para isso, para fazer teste, né? Você viu esse carro anunciado aonde? Eu vi esse carro anunciado no Facebook. Aí era numa parte mais gueto, assim, né? Ali perto de Atlanta. E aí nós chegamos lá e naquela região lá tem o porte de arma que você tem que expor, né? Aí eu cheguei lá, tinha um rapaz com a camiseta levantada assim e uma Glock na cintura. Nossa. Assim. Nossa, que receptividade maravilhosa. Tudo bom? Vim ver a caminhonete, acho que é aquela ali e tal. Ele, isso aí, tá aí, ela aí, isso aí, 700 dólares tá levando e tal. Aí eu olhei pro Luiz, falei, e aí Luiz, essa daí que é a transmissão que dá pra controlar e tal. A gente se abaixou embaixo do carro. Que é a 4L60. Que é a 4L60, né? Já com o eletrônico, né, que veio depois da 400. E aí a gente se abaixou embaixo do carro, viu que era a transmissão que a gente queria mesmo, e pensou, bom, isso aí é simples, né, cara? E aí eu perguntei pra ele, tá com algum problema pra rodar? E ele, eu acho que a injeção, o sistema de injeção dela não tá muito bom. Eu falei, pronto, beleza, perfeito.
E basicamente foi isso, botei essa ventoinha elétrica que a gente tinha sobrando, alternador novo porque eu queimei o velho. Tá aqui, ó, fixado. Não, aqui, ó. fixação racing, né? Racing. Aí, funciona. O Luiz disse que tinha um tie-up especial pra radiador, ó. Sei. E eu nem sabia que era o mesmo, na verdade é o mesmo, não é especial não. Ele passa pelo radiador. Que animal. Ô, me leva pra dar uma volta, vai. Vambora. Ó o roncão, pra vocês terem ideia. Ó. Ó lá. Que animal. Ah, tem força. Pô, pra caramba, Ó. V8, né? V8 é vida, né? Vai embora. Olha o espação aqui, ó. Ó. Coloquei o pé no painel do carro do cara. No painel, cara. Pô, isso não se faz. Eu tava brincando esses dias, semana passada eu brinquei, eu falei, não, minha mulher botou os pés no painel do meu carro uma vez só. No outro dia arranquei foi o painel inteiro fora. Animal. Valeu aí pelo rolê, Diego. Deixa um abraço aí pro pessoal. As ordens, Obrigado as a todo ordens. mundo, espero que vocês tenham curtido. Prazer. Aí, ó, por $700 dá pra se divertir de picape V8 aqui nos Estados Unidos. Olha que show. Tem até two-step, ó. Olha lá! Continuando, viram como é que estava o estado da picape? Ficou muito pior, porque depois disso ela ficou tipo 1 ano e pouco atirada na grama. Não, Não? eu acho que foram 2 ou 3. Ah, 2 porque ou isso 3. foi muito antes da pandemia. Sim. É verdade. Eu Ela peguei a caminhoneta Sim, 2022. aí a gente, como o latão de lixo estava estourando ali na frente, a gente começou a botar lixo na caçamba dela. Aí a gente acumulava lixo na caçamba dela. Ah, tu tem um vídeo que tu pegou ela ali, né? Tirando o lixo, Tirando lixo. o rato saindo dela, literal. Ah, é verdade, né? Tinha rato, tudo. Sim, foi o último momento que eu perdi o meu cameraman, que era minha esposa, né? Naquele momento, vamos fazer vídeo, eu vou ajudar, ela falou. Até aquele momento. Me ajudou 10 minutos por causa disso. Aí o rato saiu, vamos achar esses vídeos. Não, ela falou, não vai botar esse carro na nossa casa, não vai entrar em casa, né? Ela Tava falou, apavorado. Tá. E aí, então tu resgatou, tirou o carro ali. Então, vocês estão vendo aí agora as imagens muito bem editadas pelo nosso editor, que enquanto que a gente tá falando, ele tá botando imagens do que carro legal. sendo resgatado. É muito legal mesmo. Uhum. E aí, quando resgatou o carro, o que foi a primeira coisa que tu começou a fazer nele? Na verdade, a caminhoneta estava funcionando bem, estava já com FT, tinha um corpo... Tá aqui o motor, né? Tá lá atrás, tá lá fora. Tá fora. Tá fora o motor. Jogaram pra fora o motor. Já tá fora o motor, vamos Que mostrar era um pra ele. V8, mas é um V8 bem ruim. Um V8 305, que é um 5.0, né? Que na verdade é um motor mais fraco. Sim, é um motor mais fraco, o V8, né, eu acho. Tem coisas aqui em cima. Não precisa tirar, tá embaladinho. Tá Mas tá aqui embaladinho pronto pra apodrecer no canto da... Não, o pior de tudo é que o motor tá funcionando bem, funcionava perfeito. Quando ele esquentava, às vezes na lenta fumava um pouco. Só na lenta. Então eu acho que deve ser com certeza uma coisa de retentor de válvula. Uma coisa muito simples. Na verdade, comprou esse motor, tava funcionando, era monoponto, né? Exatamente, que é o monoponto, ou seja, 2 injetores na verdade, né? Sim. E estava funcionando bem com 4L60. E ali, de novo, eu já tinha comprado esse LS que tem nessa caminhoneta, que era para botar no Mustang. Mas eu gosto muito de caminhoneta. Eu gosto muito de caminhoneta, mais ainda desse jeito, assim, um V8, eu nunca tinha visto uma caminhoneta dessa ideia, né? E eu gostei muito dela, o que eu gostei é, na verdade, a estrutura dela. Ela não tem ferrugem, nada. Que loucura, né? Em lugar nenhum. Ninguém de nós acreditava nisso. Exatamente. E para o ano 93, é incrível o estado, a estrutura da caminhoneta. Por que se chama de OBS no Paraguai? Porque eu chamo Não, aqui também. Aqui Chama de OBS? É Chevy OBS ou até a Ford OBS. Não sei exatamente se é relacionado ao final dos 80 ou 90. Nos teus vídeos sempre bota OBS, eu nunca entendi por que era. Aqui todo mundo é um chama chassi assim ou é um... Não, eu acho que ele chama a última carroceria quadrada. É relacionado a isso, eu acho, mas também tem a Ford OBS. OBS. Então não sei exatamente... Não, na verdade eu não procurei. Boa. Vou procurar depois para Se alguém ter uma sabe, ideia. bota nos comentários aí. Exatamente. Tá, e aí tu tinha o motor, aí tu resolveu... A primeira coisa que tu fez foi trocar o motor já ou não me lembro? Não, na verdade a primeira coisa que eu fiz foi a suspensão.
baixar ela, porque não dava para andar. A ideia no começo era deixar o motor original, né? Aham. Até que eu descobri que estava fumando muito, que estava Sim. gastando óleo, coisa assim, não valia a pena. Então, coloquei um kit de suspensão para baixar ela 5 polegadas na frente e 7 polegadas atrás. E ainda tá mais alta a traseira. E ainda está mais alta a traseira. Aham. E botei essas rodas aro 20 de Dodge Durango. Aham. Ah, que de tem- Dodge Durango. Dodge Durango, que tem a mesma furação. Sério? Só agora há pouco tempo, a semana passada, eu tirei emblema da o Dodge. emblema da Dodge e botei esse aqui sem nada. Agora dá para passar um pouco por alto, né? Mas de qualquer jeito, a roda, por exemplo, bonita não é. Não é assim, mas não é ruim também, né? Concordamos. Exatamente. Só que eu paguei $350. Das rodas com pneu. Não, sem pneu, Ah, pela tá. roda só, né? Aham. Marketplace. Sim, mas é Tudo- uma roda original, né? É uma roda de original, qualidade. exatamente. O pneu, sim, eu gastei 450 nos pneus também, Aham. novos, né? Sim, mas é um pneu simples. já tá aro 20 por $900, vou dizer. Sim. Então, foi por isso que eu decidi. E tem a mesma furação dessa caminhonete. Pá, e o offset deu certo, né? Ou Não, são os não passadores? tem os passadores 2 polegadas. 2 polegadas. É. passador. Ah, tá. Foi ali que tive que arrumar isso, mas, de novo, os passadores paguei $180 para os Sim. 4, Aham. Não, foi... por E aquele o preço interior é o seguinte, ó. que não tinha, né? Não, vamos por parte, vamos pro motor primeiro. Tá. E aí, beleza. então, tu decidiu botar um... Aí tu comprou um LS de Eu ferro tinha- velho. Ferro velho, exatamente. Marketplace também. Sim. Culpa do Essa Marketplace. caminhoneta é montada 99,9% em Marketplace, Facebook, né? eBay e Amazon. Aham. De mais, Tudo do mais barato, né? Tudo mais barato que tem, tudo. E Então, aí, e aí o motor, na verdade, quanto é que tu pagou no motor em si? o motor paguei 600. $600 era um 600 motor dólares LS por um 5.3 de picape, Exatamente, de uma Tahoe 2003. 2003. Exatamente. E que é um motor bom, obviamente um motor econômico. Eu queria um 6.0 ou um 6.2, mas era muito custoso. Custava mais de 1.800, quase 2.000. 3 vezes o valor. Exatamente, então, E na verdade é o seguinte, ó, nem vou mostrar o motor pronto ainda porque tem que mostrar as fases, né? tá. Aí tu pegou o motor na garagem de casa, no chão lá, Exatamente. desmontou, tirou o cabeçote, tirou os pistão, Abri tudo ele. trocou anel? Não. Nem trocou anel. Nem trocou E a anel. milhagem, a quilometragem do motor tem ideia? Nem ideia. Não. Mas, Vou lhe dizer uma coisa, a minha ideia no começo era desmontar o motor completo. aham. Eu tirei o cabeçote, o cilindro estava tão perfeito Ah. que eu não vou mexer. Sim. Eu deixei desse jeito. Tirei o cabeçote só para trocar a junta do cabeçote, Uhum. botar uma junta de aço e parafuso do cabeçote. E aí, tá, então... Então, eu botei também comando, mola, botei algumas Sim, um kitzinho kitzinho assim da pra- Brian Tully. da Brian Tully para deixar um stage 2 para comando para caminhoneta mesmo, para Aham. não perder o torque dele, Sim. que eu gostei muito na verdade no final. E tá aqui. E aí, tu começou a comprar os acessórios, assim, de estética também do motor, né? Exatamente, ou seja, por exemplo, o coletor de admissão, Vamos abrir agora então aí, ó. coisa para deixar um pouquinho mais bonito, né? Porque já que tava desfazendo tudo, tinha que deixar também um pouquinho. Não, e aí, olha Melhor. só, olha o que ficou o negócio aqui, ó. Por exemplo, coletor de admissão, Amazon, $289. E é de chapa, assim, É chapa de soldadinho, alumínio, ó. soldado. Aqui é a flange billet, ó. Exato, Aqui flange usinada também. sim. Ah, cara, impressionante, $200. $285, por isso, Tipo, mil e cara, poucos reais, não né? vale. Sem a borboleta, tem outro que vendendo por 300 e uma coisa com a borboleta, mas era a borboleta mecânica. Eu Sim. já queria botar a borboleta eletrônica porque eu gosto muito Sim. do jeito que a Fiotec controla ela. Sim, aqui tu então botou a borboleta de LS, Exatamente. as bobinas aqui de De LS também. Eu troquei as bobinas, ele tinha uma bobina de LS ou outro modelo, Sim, que é aquela barata. mas é uma que não sabemos que não funciona muito Que bem. inclusive tá no Opel aqui, ó. Uma delas Opel. tá no Opel, exatamente, a original desse motor. E eu comprei essas aqui comprei da Summit Racing. Aham. Esse é o 1% que que não é luxo, hein? de eBay. Por quê? Porque foi a recomendação dos meninos aqui, me falaram que Sim, eles essas têm bobinas essa tem muito bobina, pirata aí. que é Você tem que exatamente. ficar atento a essas bobinas de LS, é mesmo no Brasil é a mesma do Onix. Tem muita bobina falsificada, assim, pirata, de baixa qualidade. Então é uma bobina muito pirateada na China. Tem Sim. que cuidar disso aí. E eles já tinham testado essa bobina aqui com carro com potência, então Tá aí, você foi decidi trocando os comprar ela. acessórios, botou um alternador novo. Botei um alternador novo, sim, porque quando eu comprei o motor, já tinham botado um alternador que estava só jogado ali. Deu pra ver que eles só completaram o motor, assim, então Sim. já sabia que ia dar problema. Botei Sim. alternador novo.
Até hoje tive já problema de alternador. Alternador é zero. O alternador é 0. Vale quase mais que o carro. E é o segundo já queimei um já. Sério mesmo? Queimei 2 já. Mas eu tirei ele e fui na casa da onde eu comprei e me deu um novo de novo. Ah, é? Garantia de por vida. Bah, É, caramba. coisa maluca que tem por aqui. E depois, quando eu tava montando o motor, que ia ser só aspirado no Sim. começo, né? Aí o Marketplace... Naquelas encrencas do Marketplace, que eu não tava procurando nada, né? Sim, Só correto. apareceu ali e me falaram que Nós acreditamos. Tua Exatamente. Tua esposa também. ninguém tava procurando de um Pro Charger. Apareceu um Pro Charger, um D1, eu acho que é para... Tá aqui, o P1. P1 SC1, que é para 850, eu acho, 800 ou 850, que era novo, e esse aqui eu tive que pagar muito dinheiro. Ele custa novo, da Pro Charger custa 4.500, eu paguei 1.900. Caramba. Que já é um bom preço, Sim. obviamente, pelo custo dele. E era um cara que tinha comprado já de outro cara e Sim. foi encrencas. Que tava indo. E acabei comprando. E depois o bracket, o suporte dele, eu comprei do eBay. Paguei $450. Sim, todo suporte que prende é grande, né? Porque ele vai E virar, é grande, sim. Eu quis S1 porque todos os outros kits é para botar o Pro Charger naquele lado. No lado do motorista. E eu não queria botar mais nada daquele lado. Sim, já assim balanceou, né? Exatamente. Eu queria botar desse lado e ficou, Não, ficou ótimo. eu acho que perfeito. E aí o intercooler? O intercooler do intercooler, eBay. obviamente, esse eu acho que foi $110, uma coisa assim. Coube certinho. 3 polegadas e meia de largura ele e ficou muito bem. E Ficou aí, perfeito. De motor também. Bom, aí FT Injector, né? Na verdade, isso aqui é o seguinte. Os FT Injector 170, nessa picape também foi um dos que a gente trabalhou para desenvolver, testar os injetores, né? Sim. Foi, acho que o primeiro carro nosso que usou eles. Sim, né? exatamente. E- Que começamos a testar eles e E na aqui a gente verdade, fez uns testes legais, assim, obviamente a gente não divulga isso de uma maneira muito pública, assim, mas a gente botou, por exemplo, os Injector Dynamics 1700, que é o que eu tenho no C8 de Sim. suplementar. Tiramos do C8, Tiramos do botamos C8, aqui. botamos aqui, comparamos, baixa. Por exemplo, o Injector Dynamics, ele estava dando para controlar, o mínimo que ele conseguia controlar era 1,5 milissegundos, né? Exatamente. Com esse aqui a gente conseguiu deixar 1,4 milissegundos. 1,3, até 1,3 fica bem. Porque, querendo ou não, é um motor relativamente pequeno e ainda no etanol não é fácil. Na gasolina até tu conseguiu botar, né? Eu andava na gasolina no começo, exatamente. Só para ter uma ideia como que ele controlava. Obviamente, não ficava sonda perfeita, assim, ficava um pouco rico, Sim, mas que o é motor mais trabalhava gasolina. perfeito, estava em sonda 90 abaixo, não é impossível. Para um injetor tão grande assim, igual, esse motor até agora está utilizando só 50% do injetor. Sim. O injetor é grande gigante. demais para Sim, isso aqui. poderia ser um injetor de 100 libra-hora, por exemplo, aqui em vez de 170. Exatamente. Então, 170 até é demais. E aí... E aí, por exemplo, outra coisa legal que eu gosto muito, coloquei a mesma ventoinha PWM dos Volkswagen que coloquei no Lexus, coloquei aqui também. A FT controla, Mas então... a ventoinha PWM ou é o solenoide aquela? As duas trabalham com só um módulo. Ah, é? Ela tem um módulo dentro dela. É positivo ou negativo, direto da bateria, e o sinal vindo da FT. Mas é um conjunto com as duas ventoinhas da Volkswagen? Sim, exato. Ah, é? Exato. Eu já vem elas duas, as duas são acionadas pelo mesmo módulo. Ah, legal. Exatamente. Eu nem tinha visto isso aí, pra falar a verdade. Elas movem um volume de ar muito bom. E é E é original Volkswagen? original Volkswagen, eu paguei obviamente usado por eBay. Eu acho que foi $85. Caramba, não sabia disso aí. E é bem pequena, né? Até dá para botar em quase qualquer coisa. E eu nunca vi trabalhar mais de 50%, por exemplo, de PWM. Sim, porque ele mantém a Mantém temperatura. o volume de ar que ela E move. pro PWM é legal porque ela não é assim, liga e, meu Deus, baixa. E Ela que ela cai vai, a tensão, tudo. Você nem ela escuta. Suaviza, ela vai girando devagarinho e vai esquentando o motor, ela vai girando mais forte, E aí quando o motor esfria, ela começa a girar devagar. Exatamente. Isso a gente chama de PWM, a Fueltec controla isso. Tudo isso controlado pela FT direto. E depois, bom... E aí tem a par do câmbio. E aí, tava acabando o motor e uma dessas coisas que, de novo, apareceu assim na frente em Marketplace de novo, foi um câmbio 10 marchas de um Camaro 2020. Sim. Então,
Que o câmbio tá aqui agora, vamos mostrar. Essa vamos mostrar lá. Só que é o seguinte, o câmbio tá fora do carro, né? Tem uma história complementar nisso aí, né? Vocês vão entender depois. É um câmbio de um carro que o cara comprou o carro, que estava batido o carro, né? E ele comprou para tirar o motor só. E ele ficou com o câmbio. Ah, era assim, um individual, não era? Exatamente. Ele estava pedindo $2.000 pelo câmbio. E, obviamente, como não posso pagar preço completo, eu mandei uma mensagem falando, olha, eu vou pegar o câmbio hoje, porque era aqui perto, era uns 30 minutos daqui, e vou pagar 1.000. E o cara falou, tá bom, vem. Tá pronto, vem. E aí tu comprou, e esse câmbio aqui é um 10R80, né? 10L. Desculpe, 10L. 10L80, que é o DGM, que é um câmbio 10 marcha do Camaro 2020. Que é o do Camaro 2020, que nem o do tipo do Luiz ali, né? O mesmo, exatamente o mesmo. E esse câmbio aqui, então ele é furação GM, ele já dava direto a furação no teu motor, A né? única diferença do LS para o LT é esse furo aqui. Esse furo aqui, o LS tem no meio o sato. E esse aqui tem aqui do lado. Deixa então, sem fone. só é a única diferença. Tem um monte de parafuso. Tem o resto. Até o cárter, tudo bate certinho. Do LT para esse LS. E esse é um câmbio, deixa a gente explicar, ó, esse câmbio aqui ninguém controla no mundo, tá? Ninguém. Nenhuma ECU no mundo que a gente tem conhecimento controla. E aí quem diz pro Paraguai teimoso que não dá para controlar, né? Foi lá e comprou o câmbio e aí... Comprou um câmbio que ninguém no mundo conseguiu controlar, imagina. E aí, na verdade, uma coisa que a gente faz aqui na Feutec sempre é discutir, assim, projetos de desenvolvimento e o que vale a pena, assim, se é pra gente gastar tempo e dinheiro num carro, que é pra, vamos fazer então que sirva para algum desenvolvimento, né? Exatamente. Só que ao mesmo tempo é o seguinte, como a gente não sabia como é que sequer chegar no controle dele, teve muito tempo, tu acabou botando o câmbio, né, no carro. Sim. E ficou o carro sem cardan, assim, parado onde é que tá, na oficina ali, onde é que tá o Supra agora. Sim, exato. Ficou ele parado sem cardan ali por semanas, assim, né? Foram, acho que, foram 2 meses, na verdade. 2 meses. E isso é parte, por exemplo, que no meu canal não aparece, né? Aqueles 2 meses que eu fiquei trabalhando o tempo todo num câmbio só para fazer ele funcionar. Sim, porque o que a gente até faz? Quando tem uns desenvolvimentos, assim, de certa maneira, tem uma fase do desenvolvimento que é sigiloso, né? Sim. Que não dá para compartilhar tudo, até porque a gente não sabe se vai dar certo. Tem uma questão de sigilo comercial na história, então aquela ali foi uma das fases que a gente preferiu não divulgar, né? Então, quando acabou trabalhando nisso, só que no início tava assim meio de desistir, né? Tu ficava assim... Muito. Já tava... Ele não entrava as marchas, não entrava e conta mais ou menos como é que foi Tá, e o problema é que tinha que não engatava nenhuma marcha. Até eu acho que encontrei 1 ou 2, assim, mas nada, né? De 10, 1 ou 2 não é nada, né? E até eu já cheguei na conclusão de que o câmbio estava com problema. Então, o que eu fiz? Comprei um corpo de válvula de um câmbio 10R80. Que é o da Ford. Da Ford, que deu certinho. Exatamente igual, não muda nada, porque o desenvolvimento do câmbio original é feito pela GM e a Ford em conjunto, né? É um conjunto, né? Os 2 câmbios são iguais dentro. Botei aquele e comecei a ver a luz. Assim. Começou a engatar todas as marchas, comecei a entender ele. Sim. Então ali eu cheguei na conclusão do que o problema era o corpo de válvula. Sim. Que eu tinha comprado um câmbio com um problema, porque com outro corpo não era exatamente igual, mas eu consegui fazer funcionar o câmbio. Sim, porque a diferença também de um deles é que um tinha o parque mecânico, né? Parque mecânico, o outro era 100% eletrônico. O antigo é 100% eletrônico. O mais novo, eles botaram de novo uma pequena secção manual para... Talvez por segurança, assim. Por segurança, porque com o câmbio 100% eletrônico, você despluga ele e o carro não vai conseguir se mover, né? Já botaram um modo manual no mais novo, eles conseguiam mover uma coisa. Então ali, obviamente, testei muito tempo até que tá ali fora o câmbio. Aí tem outras histórias, assim, aí a gente na Feutec, a gente já tinha, alguns anos atrás, quando a gente liberou, assim, a função de câmbio automático, tinha alguns clientes que já pediam para ter a opção de 10 marchas, assim, porque tem os câmbio Liberty, que nem o Carl Brunet lá, o Nicolas Brunet usam no Liberty de 10 marchas, aí precisava fazer na Feutec liberar 10 marchas. Então, a gente começou a se perguntar, tá, mas então de repente o software controla, porque tem controle do número de solenoides, dá para fazer as rampas, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Sim. E aí tu começou a meio que brincar com as funções, né? Exatamente. E aí, porque basicamente o câmbio automático, diferente de um duplo embreagem, que nem do C8, por exemplo, o câmbio automático ele tem os conjuntos de marchas. Quantos conjuntos de marcha tem? Tem 4 planetários.
Sim, tem 4 Qual- Sim, 4 planetários ou 6. Tá. Acho que é 6. Tá. E Sim, aí, porque são são 6 seis solenoides. conjuntos de Sim. embreagem, né? Sim, exato. E aí tu faz uma combinação, na verdade, assim, aciona primeiro com o terceiro, ele vai dar como se fosse uma relação X. Sim, exato. E aí, na verdade, se eu não me engano, ele tem 14 relações plausíveis Sim, ou elas se repetem? se repete. Na verdade, tu Eu pode... acho que tem 12 e ele repete. É que cada Duas. planetária ela tem uma relação que combinada com a outra vai dar... Então, na teoria, poderia dar 14 relações diferentes, mas dessas 14, 4 se repetem. Então, são 10 possíveis relações, né? Exato. E aí, na verdade, ele tem um conversor de torque, né? Que fica sempre atrelado ao motor, que está usando o conversor de torque original, né? Sim, tudo E a diferença é assim, tu acopla uma marcha devagar para sair, Sim. ou tem que acoplar... Não, tu deixa ela estar acoplada, né? Porque é o conversor que faz ela sair devagar, né? Não, para sair também ela acopla devagar, vamos dizer. Também, esse câmbio, ele trabalha muito com a pressão dele. É muito, ou seja, é muito controlado eletronicamente. Sim. Não é como um ball body manual sim. mecânico. Você tem que fazer manipulação da pressão. E aí então tu começou a controlar, aí uma das coisas até que foi, tu acabou descobrindo que teve que a gente botou um pick and hold Pro, né, para controlar a pressão de... Para controlar a corrente dos solenoides, porque eles são muito precisos, assim, o quanto de corrente vai para cada solenoide. Aí teve que descobrir as frequências, teve que descobrir o tempo de transição, a forma de transição, de desengata uma marcha, engata outra, desengata, e aí foi que aquele câmbio saiu do carro e está no chão, porque um dia ele se emocionou e foi testar ali Ou seja, o câmbio tem a particularidade que você consegue fazer trans-brake original. Isso que significa? Você consegue botar 2 marchas. Sim, trans-brake, no mesmo carro tempo. de corrida, tu engata a primeira e engata a ré ao mesmo tempo, e ele trava, e aí ele fica só no conversor, e aí quando tu solta a ré, o carro larga. Exato. Mas da outra maneira de fazer trans-brake é engatar 2 marchas cavaladas, assim, né, no mesmo tempo. Também, exato. Mas ou aqui tu faz com a ré mesmo? Não, com 2 marchas. 2 marchas cavaladas, né? Exato. Então, e estava tentando fazer cada vez mais rápido, a troca de marcha, até que foi demais. E aí o que aconteceu? Quebrou, na verdade, só o que aparentemente, nunca vimos o câmbio, mas parece que é o conversor. O convertidor, na verdade, né? Sim. Então talvez seja uma... E também parece que danificou um pouco a estria do input shaft. Sim. E aí, como na verdade já tinha avançado muito, assim, a gente decidiu comprar um outro câmbio para não precisar pegar aquele e voltar, né? Exatamente. Para não tentar arrumar alguma coisa aqui, qualquer coisa que seja trabalho manual de alguém de fora. É mais fácil jogar aquele câmbio fora e comprar outro do Até era o mesmo preço. Tentar arrumar, aquele câmbio é muito econômico. Para ser um câmbio de 10 marchas, tudo que pode fazer é um câmbio econômico, não é uma coisa impossível de comprar. Se você tem um câmbio usado, na GM, no site deles, você pode comprar um câmbio 10 marchas novo da GM por $2.700. Se tu tem usado. Se você tem usado. Não é nada Sim. para o custo de um câmbio tão legal assim. É verdade. Mesmo quebrado dá para dar, né? Sim, exato. Então tá. Então, porque a ideia é o seguinte, eu já falei no episódio que vocês viram algumas semanas atrás, ou na semana passada, não sei, depende da ordem desses vídeos aí, eu falei do Supra, né, que eu tô fazendo, eu ia botar um câmbio 4 marchas lá agora, mas agora já me emocionei aqui com o sucesso do teste. Aquele também foi um bom teste, obviamente, é caro o teste, mas também sabemos qual é o limite do câmbio, né? Qual é o limite do controle dele, que às vezes é legal. E ali começou a encrenca de outro câmbio, pelo menos também conferimos que o outro câmbio é similar, trabalha igual, e ficou muito bem. O andar da caminhonete, 10 marchas. Calma que a gente vamos dar uma volta, porque eu mesmo, quando eu acabei só andando na caminhonete, semanas atrás, quando acabou ficando pronto, assim, né, andando. Exato, mas... Vou mostrar o interior, porque isso também é outra coisa. Ó. Até do exterior aqui, tu deu uma polida, a pintura é meio ruim a qualidade, mas... Tentou dar uma melhor... Sim, a caminhoneta original era de outra cor, era... um bege, assim, bege, um dourado. Assim, ele tem por baixo. Que tá saindo, tá descascando a pintura vermelha, que jogaram em cima. Dá pra ver que jogaram em cima, preta. literal. E até tava pensando em algum momento lixar ela, tentar chegar na pintura original, mas não. É muito trabalho. Sim, não vai ser muito mas tem umas marquinhas de guerra aqui. Sim, exato. E até a pior eu tentei arrumar, eu não sei se ficou pior. E... Tá, isso por fora, né? Aqui tem um aqui pequeno... tu botou um tanque, né? Uma bomba de combustível externa. Pequeno storage tank para bomba de combustível externa. São 2 válvulas que tem ali dentro? 2 válvulas ali dentro. Agora mesmo está ligada só uma. Então só uma. A segunda está ali para nada. Por isso que está dando falta de pressão. Quando eu acelero muito, está muito no limite.
Então, na verdade, o tanque original toca para essa e essa aqui vai para... Alimenta o motor, exatamente. motor. E o interior aqui que tu deu uma... Mudei melhorada. muito. Não tá 100% acabado ainda, obviamente, como todo projeto, Sim. tá em andamento ainda. Essa abinha. Isso aqui já tinha ou tu que botou? Não, eu botei. Tu que botou, né? Eu botei pra... E aqui ela não tinha painel, nada. Tu só Não comprou a tinha nada. capa, né? Isso aqui é só uma capinha. Só uma capinha fina que é pra Fina. botar em cima do painel original pra arrumar ele. Aham. E ali que depois o banco... E os bancos? Quanto custou esses bancos? Os bancos eu paguei 300 e não lembro se era 350 ou 360. Os dois. Só pra me exibir, esse é o preço que eu paguei no Audi. Isso é pra comprar alguma coisa barata. Sim. E aqui é o seguinte, ó. FT no painel, né? Tem aqui... Coloquei um plástico ali. 2 Nano Pro. Sim. Isso aqui que ficou muito legal, ó. As 2 Nano Pro que tem 2 sondas, uma de cada lado, ó. E eu até coloquei ali porque eu ligo o motor lá ali, fica perto da Sim. mão, então... Sim, e aqui é a alavanca original. A alavanca do Camaro. Do Camaro 2020, do Camaro, né? Do Camaro 2020, exatamente. E E completei, coloquei até ar-condicionado, levanta-vidro elétrico. Sim, onde é que tá o compressor do ar-condicionado? Tá embaixo, lá do lado da bateria. Sim, porque aí tu botou um compressor elétrico. Exatamente, o compressor de ar para não botar lá no motor, porque já não tinha espaço. Não sei se nem vai dar para ver, porque tá aqui dentro do chassi. Talvez aqui, acho que não. Ah, não, o compressor tá aqui. Não vai dar pra ver. Tá aqui embaixo. Tá. Então tu botou um compressor elétrico ali Sim, embaixo. exatamente. Mesma coisa que aquele do Por que do eu Supra. botei ali? Porque eu botei a bateria aqui. Ah, então ele ficou do A ladinho bateria do motor tá aqui, então só ali foi a conexão. Que eu até tô dudando ainda da conexão dele, mas Sim, porque não. ele utiliza muita corrente. Ah, esse cinto Cinto vermelho vermelho, combinando o claro. negócio. Que luxo, hein? É que a ideia é fazer uma coisa de mistura com o preto com Sim. detalhes em vermelho, né? E aqui um frigobar, não? O frigobar também, ele É, funciona muito funciona, bem. gelé? Sim, não, ele funciona muito bem. Eu precisava de um console, né? Um console Sim. central. E esse aí eu paguei 90. Caramba. Então, e ele já esfria bastante bem. Tá, e agora vamos dar uma volta nela, não? Vamos. Vamos fazer o seguinte, ó, vocês vão ver agora, antes de dar uma volta nela na rua, vocês vão ver o dinamômetro que a gente passou um pouco antes, aqui eu tô gravando em ordem invertida aqui, ela tava aqui no dinamômetro da Feotec, vocês vão dar uma assistida aí pra ver como é que foi ela no dinamômetro, quantos HP veio, né, e como é que passa as marchas no dinamômetro. Então agora vamos para a parte do dinamômetro aqui, porque tá bonito, tá ajeitadinha, mas a ideia era ver, mostrar também pro pessoal se funciona, né, os negócios, né? Exatamente, mais do que nada também um controle do câmbio que, de novo, é tudo novo, né? Tem que fazer alguns testes ainda, né? Para avaliar, mas eu acho que dá certo sempre. Então, esse carro já passou no dinamômetro antes, né? Tinha dado 656, eu acho. 650 mais ou menos HP na roda. Tava frio, né? Naquele dia, já foi um tempo atrás. Mas depois disso também, tu começou a fazer alguns acertos, né? Da transmissão. E aí, o que era a ideia hoje? A gente botar no dinamômetro aqui e fazer um refinamento, porque como a gente já falou da função do controle do câmbio de 10 marchas, ele precisa ainda algumas atualizações do software, poucas, especialmente para combinar dirigibilidade com pouca
carga e com muita carga, assim, que é basicamente a velocidade de troca digamos, das marchas, né? Exatamente. Para mudar o comportamento do câmbio dependendo do que a pessoa está querendo, né? Com isso a gente vai deixar assim, queria botar no Dynamo, porque um teste desse assim, no Dynamo tu consegue ter muito mais segurança de testar. E na rua, assim, com essa potência já não é o carro mais fácil de acelerar, né? Ele acelera, mas não dobra, não freia, né? É 93, já tem 30 anos. Viu? Já tem vamos mandar pro Brasil, anos, viu? Se alguém quiser aí, ó. Todo tem o preço. Tem negócio. Todo tem o preço. Tá, mas vamos fazer o seguinte, agora vai dar uma passada, então. Já fez alguns testes, assim, vamos dar uma passada, que marcha até que marcha tu vai passar? Vou iniciar em segunda e a marcha 7 é 1 para 1. 8 já é a primeira sobremarcha, eu acho que mais do que isso já. Sim, não precisa passar já. Então tá, vamos dar uma passada agora pra ver passando marcha no Dynamo mesmo, então, tá. Vamos ver. Vai ficar bonito. Apareceu no display uma vez. Eu cheguei no limitador. Tá, chegou. Fui muito alto e a bomba já não dá conta, mas baixa um pouquinho só. Isso vai aparecer no vídeo. Vai aparecer no vídeo ali a alerta de pressão diferencial, mas é só porque a bomba tá tudo bem. No limite. Que bomba que é? É a Walbro. Bom, mas vem, vamos mostrar o log aqui, ó. Mostra aí então. Faz uma análise assim, mostra os detalhes que Bom, peraí, eu vou tirar primeiro que nada. Deu uma vez a minha alerta de pressão diferencial, só aqui em cima. Mas aqui comecei. Segunda até dá pra tirar, botar aqui os câmbios. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Sei como que é o português. Sétima e oitava. E a marcha cai certinho, assim, tudo, né? E aqui ele sai, então, assim, tipo, de troca de marcha ele cai a 8, 9 PSI, que é tipo um 0,06 bar, né? Sim. E vai até 1 kg aqui, ó, 14 bar, 14 PSI. E bem interessante, ó, o Supercharger, o ProCharger, ele faz essa curva bem de RPM, assim, né? Ele faz a mesma coisa que o motor está fazendo, porque é diretamente proporcional. E outra coisa legal que eu tenho é o Turbo Speed, que eu tenho um sensor de velocidade do ProCharger, exatamente. Ele estava gerando 57.000 RPM. É, exatamente. Então ali, por exemplo, esse ProCharger dá para virar 65. 65? Então não tem eu posso virar um pouco mais rápido. Eu posso botar uma polia uns 10% menor, um pouquinho mais de pressão. Vai tudo melhorar um pouquinho, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Legal, tu já ajeitou a questão da esquerda e direita, a suavização? Não. É aqui que tá? Não, tá no... nesse... Tá na... Aqui a gente tá usando tem uma suavização na Nano-Pro, da sonda... Na sonda esquerda tem uma suavização de 1 e a outra tá 0. E aqui a gente tá fazendo um teste também da sonda da 5.2 da Bosch para ver a leitura dela. Deu em cima na pinha, né? Não deu diferença, até porque o motor tá bem equalizado, né? Sim. 81, 82 de sonda tá, 80 de sonda tá, 82 ali, tá malvado aí. Não, tá no limite também de pobre, assim, né? Sim. E aqui, vamos ver o consumo de... A potência deu estimada, tá dando coerente? Deveria, procura, tá... O estimado para tá aqui. Aqui, ó. Ele deu aqui, então... 1000, mas não tá certo. Então, não tá certo. Mas aqui foi que deu a pressão diferencial, deu o erro. Mas mesmo assim, Mas vou lhe dizer uma coisa, sabe o quê? A minha pressão base aqui é 35 PSI. É menor, então... É um pouquinho menor e eu não ajustei o tamanho do injetor para isso. Sim. Então ali tava... Sim. Eu tô enganando mesmo. Sim. É isso. Então teria que fazer, na verdade... Quer ver, dá pra abrir o mapa aqui? Sim. O mapa aqui, ó, se a gente pegar e... Como é um injetor 170 libra-hora, Agora tá com 35, né?
Eles... Aí tá 1.300, que eu vou calcular. Ó. Ele tá calculado como 162 na verdade, mas ele é 170. Vamos dizer assim, tem aqui ó, raiz quadrada, tá com 30 PSI de pressão diferencial? 35. 35. Então em vez de 35 dividido por 43, tu tá raiz quadrada disso aqui, vai dar 0,90. 10% a menos. Mas mesmo assim não vai bater ainda, né? 150. Daria... Quantas libra-hora? Ele é 170, né? 153 vezes 8 daria 1.220 libra-hora aqui. 1.226. Na verdade vai dar um pouquinho a menos a leitura, mas tem que mexer aqui então no BSFC, né? Sim, pode dizer. Que aqui, ó, vai ter que calibrar... Não, na configuração do motor. Ah, tá, aqui. desculpa. Aí você tem isso. Teu mouse eu não me adapto. Não, esse não, nem eu. Não. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui, ó, então tem o ponto 70, ele tá com uma eficiência de ponto 70, ele vai ter que ser menos, ó. Então... Não, ou seja, é mais, tem que ser 75 mais ou menos. Ah, sim, Vamos... Que a recomendação é até 72 para 85, mas tu tem não sei, eu acho que é um pouco mais mesmo. Eu acho que vai ser meio... Eu acho que vai ser por aqui, ó. Então, aí o que dá pra fazer? Dá pra acertar esse número aqui, acertou o tamanho do injetor, acerta esse número pra bater a potência com o que tá dando dinamômetro. Aí vai ficar, o datalog vai ficar correto. Exatamente. E... De qualquer jeito, essa potência na roda, tirando a potência que o ProCharger, o câmbio e o diferencial tá tirando, vai ser uns 800 e uma coisa. Não, eu vou te falar que aqui... agora eu não tinha pensado nisso. Tá dando 600 de roda, ó. Sim. 600 de roda, vamos dizer assim, vai dar no mínimo ali 700 e pouco de motor, aqui tá dando 837. Só Sim. o tamanho do injetor... Não, 720 por quanto não? Não. Só o tamanho do injetor já vai subir pra... Vai corrigir pra... cara, não é nem 7,7 aquilo ali, vai ser 7,4 isso aqui, eu acho. Sim. Vai ser mais ou menos isso aqui pra bater. A diferença. Mas funciona bem, o barulho é legal. Olha. E aqui tu acelerou até quanto de velocidade? Vamos ver. 180 milhas por hora, ó. Isso aqui é 290 km por hora. 290 km por hora de sétima ainda, ou de oitava? Oitava. E tem mais duas ainda. Eu fiz o cálculo, ele dá 210 milhas por hora em nona marcha. Uma coisa interessante aqui, ó, olha que legal. O aquecedor da Nano Pro tá mantendo 30%, por exemplo, média 30%, 20 e poucos por cento só de PWM para manter ela aquecida. Sim. Significa que não tá precisando fazer muita força. Isso aqui é um datalogger, um logger legal que tem na Nano Pro. Para ter uma ideia, o limite da sonda. Porque às vezes a sonda não consegue manter aquecida porque a mistura tá rica ou porque alguma coisa e ele perde. Aqui tá com E85, tá com uma mistura bem... Não tá exagerando, né? O problema principal é quando anda com metanol e com muita quantidade. Sim. E pressão de óleo em dia? Olha a pressão de óleo. O motorzinho tá valente, hein? É incrível a pressão de óleo que tem esse motor. E normalmente o LS não tem pressão, aqui tá com 100 e uma coisa. Não. Sim, 130, 120. Caramba, meu. Tu botou uma bomba maior, nova? Sim, botei uma bomba de alto caudal e alta pressão, mas nem isso, né? É incrível a pressão que tem. Caramba. E mais do que nada que eu não mexi na parte de baixo do motor. E a parte de baixo... Sim, tem folga, tudo, né? Exatamente. Que legal. E aqui tem uns cortezinhos das trocas de marcha, ó. Dá pra ver direitinho. Então, na verdade, agora, potência, trocando de marcha com potência tá certo, né? Sim. E agora é a parte de dirigibilidade com pouca carga, né? Pouca carga, exatamente. Tem áreas do mapa mesmo de combustível que tá um pouquinho rico, outra área um pouquinho pobre. É difícil de ajustar aqui na rua, né? Sim. Então agora eu vou aproveitar para fazer isso e mais nada. E aí depois com base nisso vai dar pra gente fazer o desenvolvimento que precisa dessa... Porque, especialmente agora ele tá tendo que ter um mapa de a troca é diferente com carga e sem carga, né? Exatamente. Vai dar essa troca com um carro de arrancada mesmo assim, de pé no fundo. E agora vai fazer um acerto de pouca carga, né? Vira o dinamômetro, o negócio apita de uma maneira. Mas tu tem o escapamento aberto embaixo? Sim e não.
Ah, tu tem a válvula, aquelas... Tem uma válvula para abrir o escapamento lá do lado ali atrás. Então Sim. eu consigo mudar ele. E Porque dá... senão os vizinhos vão me Sim. jogar fora. Sim. Vamos dar uma volta então agora, porque então, eu tô curioso para ver, porque vocês viram que foi feito um acerto todo da última parte do primeiro acertou a parte de potência, assim, troca de marcha com potência, mas depois tu fez um acerto de Também andando devagar, né? De andando Também devagar, acerta né? um pouquinho porque, de novo, andando na rua e acertar no ACU um pouco difícil, né? No dinamômetro sempre é muito mais seguro. Sim. Tinha uma pequenas áreas que ficava um pouco rico. Sim, uma coisa que é legal, ó, a Nano Pro serve como se fosse um extensor, um dash adicional, né? Exato. Então, aqui tu tem configurado para ela esperar para ligar só quando tiver arrependendo do motor. Exato, então não vai, agora mesmo, por exemplo, borboleta, isso, a sonda, tudo está desligado, não está consumindo bateria, então consigo deixar a ignição ligada Sim. sem utilizar a bateria. Para ligar, está configurado só para um toque, né? Então tu bota aqui. Só dando um pequeno toque e ele já liga. Demora pouco para ligar, é uma roda fônica 24X. Sim, que é uma roda bem A difícil. pior roda fônica que tem no mundo, mais ou menos. Que é muito complicado mesmo. Uma vez que o motor ligou, a sonda já começa a esquentar. Uma função muito legal do Nano Pro, né? Aí aqui tu tem a iluminação. Para iluminação, para deixar um pouco Sim, melhor. vamos deixar assim que eu até filma melhor. Sim, até filma melhor. E aqui tu troca... Velocidade, marcha, two-step, algumas informações às vezes mudam, né? A sonda também, a correção da sonda. E aqui eu tenho pressão de boost, turbo, né? pressão de turbo, consumo dela e é isso. Normalmente deixo. Deixa eu botar aqui aqui da velocidade e a marcha. Vamos deixar a marcha aqui que é legal ver. A marcha tem também aqui. Marcha e a pressão. Tá. Ali então, ré, já direto do sensor da detecção de marcha pela alavanca, né? Sim, o funcionamento é muito suave, é impressionante. Não, eu trabalhei muito para deixar ela assim bem 100% suave, né? Para engatar, por exemplo, de ré para a primeira, assim, é 100% suave, você nem sente pouco ou nada. Que essa foi a maior complicação do câmbio, na verdade. Fazer ele essas pequenas mudanças assim bem suaves. Sim. Então ele não, mesmo quando se tu não tá pisando, ele não tá fazendo força nada no câmbio. Você conseguir tirar toda a força que quiser. Esse fechar o portão ou não? Vou fechar. Aqui ó, bota no parque, tem parque, tudo. Parque, freio de mão. Freio de mão, ó, que luxo. Vou falar um negócio assim, ó. Vocês não têm noção quanto o Arcon trabalhou nesse carro. Vocês não têm noção, sabe? Ele ficou dias e dias e noites e noites e noites e noites, assim, fora de horário, no final de semana. É uma coisa assim de tirar o chapéu. Eu vou falar na frente dele aqui pra não se sentir demais, tá? Brincadeira. Quer que feche tudo? Não, só assim. Mas é impressionante. Então ali ele, de novo, a configuração do câmbio foi uma coisa que me deixou louco. Sim. Aí, não desistiu enquanto não conseguia, né? Não, claro que não. Se fosse fácil, primeiro do que nada qualquer um faria. E até hoje ninguém fez no mundo esse câmbio, controlar para um aftermarket, né? Exatamente. A única coisa que eu não configurei ainda, não liguei, é isso. O meu paddle shift eu quero configurar, porque a alavanca tem aqui. Aí, ali está em D, né? Ali está em drive, ali automático, ali já passou para a segunda, por exemplo. Fica passando as marchas passando as marchas sozinho. Mudando para a esquerda, para o modo manual, eu faço sequencial aqui na alavanca. E ali está a segunda, a terceira. E ele vai subindo as marchas, né? 24 milha por hora, 25 milha por hora e já está em quinta. Quinta. Sétima é 1 para 1. Então tudo que tem para baixo, primeira marcha, para ter uma ideia, é 4,7. É muito curta. Sim, a relação, qual o diferencial que tem aqui? É curta até demais, né? Qual acerto tá? De boa ou pra... Não. Agora tá o... Peraí. Não, agora tá pra fazer troca de marcha rápida. Fazer entrar. Ou seja, com o pé colado, né? E o que eu faço? Eu gosto muito, como tem muitas... Peraí. Vidro elétrico, olha que luxo. Vidro elétrico. Tu instalou o vidro elétrico? Claro, eu instalei.
dá para virar aqui à esquerda, né? A alavanca. Aqui dá para abrir o escapamento. Ah, E ali muda o barulho do e aí motor. tá no manual agora. E ali tá no manual. Então ali eu posso botar, por exemplo, o quarto ali. Eu acelero, ele vai dar o lock-up ali. Lock-up já. Não, cara, o negócio é inacreditável mesmo. E o barulho, né? Aham. Até fecha o escapamento pra gente poder conversar aqui. Ali o escapamento fechado de novo. Aham. Vou ligar o ar-condicionado também. Quero ver o ar-condicionado. Essa é O ar-condicionado também, já para conseguir falar melhor. picape do lixo essa aqui, você se lembra, né? Quem já esqueceu o que ela era, volta no início do episódio aqui. Tá. E no dinamômetro dá para escutar, mas essa sensação do câmbio, Das trocas, né? a troca de marcha andando. Eu já andei em um carro com câmbio 100% sequencial, por exemplo, carro de corrida, assim. Esse câmbio é igual. É igual, né? É igual, ou até, não sei se talvez melhor. Melhor porque um câmbio sequencial continua sendo mecânico. Você Sim. tem que fazer corte na troca de marcha, tem que fazer alguns controles, e ele não é 100% rápido. Sim. Esse aqui eu acho que é mais rápido do que um câmbio sequencial de parece, corrida. né? Ele engata e é suave, mas também ele não dá um coice, assim, do tipo... Eu me lembro assim, ó, eu tinha uma BMW M5, aquela V10, no Sim. Brasil com câmbio SMG, que aí é um câmbio mais antiquado ainda, assim, porque é um câmbio automático, antes como câmbio manual automatizado, né? Aquele câmbio era muito ruim porque eles tinham que pisar na miragem, trocar e, cara, parecia que caiu o diferencial no chão, assim. Era... Era muito dá um seco, coice, assim. muito seco. O ar-condicionado demora muito para ligar. Ah, não gela tanto. Não, tá... Tenho que conferir, já me falaram isso no meu vídeo, Ah, que eu fiz erro que não tirei o ar que tinha, não fiz vácuo. Já me falaram no meu vídeo, tenho que arrumar ele. no gás. No gás, exatamente. Mas não vou acelerar tanto, mas igual, ali. Olha, é direto. Sim, que delícia. 8, 9, de novo. Aham. Sim, tá em... Bota a décima agora só pra ver. Tá em 10ª marcha, ó. Tá a 60 e- 1700 a 120 km por 110 km por hora. mais ou É, menos. 1600. Bah, muito gostoso, muita relação. Exatamente. Tem 3 sobre marcha, né? Marcha número 8 é 85, eu acho. 0,85 a relação. Depois vai para 0,69 e a décima é 0,62 só. Muda pouca coisa já. Mas, de novo, eu acho que já depende de exatamente o que tá querendo fazer, mas é Sim. muito gostoso de E o verdade. transbrake, dá pra dar um transbrake ou não? Daria para fazer depois, né? Só o problema do transbrake que eu tenho agora, eu tenho certeza que vai quebrar o diferencial. Ah, sim. Eu já fiz 2 vezes, até não fiz transbrake, ali passou a polícia, viu? Aham. Eu tenho que trocar o diferencial. Sim. Até se eu acelerar, assim, só uma roda tá patinando, Ah, a sim. outra não. E... Então, não- se quebrar vai ter que trocar antes, né? Então, Exatamente, mas não quero trocar ainda. O carro tá Peraí, tão gostoso, tá né? tão gostoso assim, vou ligar o ar-condicionado de novo. Que é muito legal Não, o andar do carro. dirigibilidade do carro. E de novo, manual para drive, assim, e a FT ali continua fazendo a troca de marcha, Aham. e é muito gostoso. Caramba. Não, é impressionante, assim, ó, dirigindo, assim, olhando as marchas, Eu vou dizer assim, a sensação que nem tu falou, é mais legal do que um câmbio sequencial de corrida, assim, é um câmbio... Eu vou dizer assim, na minha opinião, esse é o câmbio mais legal que existe na atualidade. Porque tem tantas marchas que tu quiser, tem transbrake, aguenta, é muito barato, relativamente barato. Exatamente. O custo-benefício dele é muito bom. E de novo, a velocidade dele é muito legal. O mesmo câmbio é do Camaro, da Suburban Aham. e da F-150, só para Sim. ter uma ideia. Sim, são os carros mais vendidos nos Estados Unidos. A mesma relação, Aham. tudo igual. Então é só para ter uma ideia que com a Universal o câmbio. Mas cara, é demais. Tá, falando do diferencial e da tração dele, é o seguinte upgrade que eu acho que tenho que fazer. É melhorar a tração. Sim. Com certeza, trocar o diferencial por uma coisa que aguenta mais.
Ali eu vou ir no diferencial de Ford. Pra gente que não gosta, Ford 9. vou solucionar o problema do GM com o Ford, sim, exato. Que já com bloqueio, eu já comprei ele, tô aguardando, já comprei, tô aguardando o tempo. Spoiler aí. Obviamente também eu fui no ferro velho, eu tirei com a ajuda de um amigo meu de uma caminhoneta, nesse nível, né? E botar pneu maior. Esse é o futuro dele. Eu sei o sorrisinho dele, mas eu não sei se eu vou dar o spoiler aqui do que é a ideia dele. Tá, é isso que eu quero fazer. Obviamente, não tem muito espaço para dentro, então eu acho que eu vou para fora. Vou fazer uma dually. É a ideia, né? Sim, já resolve essa lateral aqui. Exatamente, esse aqui tem esse pequeno problema aqui e o paralama, né, que vai em cima da dually, vai até aqui. Bota um pneuzão aqui, incrível. Dá para botar um bem grande ou dois, né? Então ali me ajuda a decidir ali, então a gente o que acha, né? Porque ali é difícil decidir o desenho, coisa assim, o tamanho do pneu. Não quero colocar uma roda menor, eu acho que não fica muito bem. Mas gostei da ideia. Mas eu acho que vai dar certo. Aqui, por exemplo, essas caixas para botar todas as minhas encrencas, também botei. Sim. Você pode ver que não encaixa, né? Porque obviamente não é para essa caminhoneta, é para outra. Sim, mas é muito legal porque, por exemplo, deixa por exemplo, fazer assim e você pode tirar, trazer até você, tirar o que quiser. Quanto custou isso aqui? 85. 85. As duas. As duas. E fecha de novo. O cara sai do Paraguai, vem para os Estados Unidos e, meu Deus do céu, né? Tudo bem que no Paraguai, por exemplo, você é muito mais fácil importar as coisas, né? Sim. Mas tem que pagar o envio igual, né? Sim. Mas aqui, cara, aqui é fácil demais, né? Até vou dizer uma coisa, eu tô ficando meio bravo já, porque se eu não recebo uma peça num dia, já fico bravo, né? Antes tinha que esperar lá no Paraguai 15, 20 dias, 30 dias às vezes, e agora só por um dia já... Tá mal acostumado. Exatamente. E qual que é a explicação dessa placa? Bareté é uma palavra em Guarani. No Paraguai, todo mundo fala espanhol, mas na verdade é um dos únicos países do mundo que falam dois idiomas, que é espanhol e Guarani, o idioma antigo dos indígenas. Indígenas. Tá. E bareté é uma palavra que significa forte, força, ou até vou dizer uma coisa, é uma palavra que significa muito perto de afuder. Afuder, aí, ó. Em português. Eu acho que é essa a melhor tradução para português. Que é uma palavra que o que significa afuder? Que é legal, é forte, é bom, bacana. Tá, tudo isso é essa palavra em Guarani. E queria deixar um pequeno uma lembrança da minha raiz, né? E tá ali. É por isso que decidi botar essa placa. O escapamento, vindo no dinâmetro ali, o fogo, né? Tem o escapamento aqui, os dois aqui atrás, mas tem uma válvula ali no meio da caminhonete, antes do abafador, que dá para abrir ela e fechar com aquele pequeno switch que faz essa mudança de tom, que eu acho que é muito gostoso, de verdade. Não, cara, eu vou te dizer o seguinte, ó. Deixa eu te apertar a mão aí. Tá de parabéns. Obrigado. Carro, a gente fala com ele, a gente fala todo dia, mas às vezes falta um momento aí de poder apreciar, né? Mas o trabalho que tu fez nessa caminhonete, o quanto tu te esforçou, assim, só quem acompanha no dia a dia, assim, porque às vezes a gente nem vê porque era de noite, em casa, na garagem, assim. Então 90% em casa, alguma coisa aqui também, obviamente de noite. E tu só vê no outro dia que tem mais uma coisa, tá mais pronta, tá mais legal mas pra mim o que mais impressionou foi o desenvolvimento do câmbio mesmo, assim, o que conseguiu tirar disso aí. Tanto que tá todo mundo, aqui na Feutec assim, todo mundo só quer saber de 10 marchas agora. Obrigado. Não, e hoje, depois desse vídeo no Dino, todo mundo, até a gente da ProLine, veio pra escutar. Que carro que é esse? Porque passava uma marcha, duas, três, tá? 4, 5, 6, 7, continua passando marcha no Dino. Os caras ficavam enlouquecidos. Que não é coisa normal, né? Tanta marcha até parece, como que falamos, rápido e furioso. Sim. Não, parece o Veloz e Furioso, aquele que passa né? 10, 20, passava 20 marchas, aqui passamos 10 hoje. 10, exatamente. Mas é muito legal. E eu gostei muito, levou muito trabalho sim, mas hoje em dia, por exemplo, já temos como dar apoio para alguém que queira fazer isso. Eu estou utilizando o mesmo software que está disponível hoje, não é uma versão especial nem nada. É utilizar as funções e os recursos que está
disponível hoje. E agora, na verdade, a gente está trabalhando para na 520, que é na próxima atualização, para fazer algumas melhorias, assim, para deixar um pouco ainda mais... Para fazer acerto perfeito, um né? pouquinho mais fino Então- ainda, mas é pouca coisa, de verdade. Então, se alguém tiver aí interessado em botar um 10 marchas aí no carro, aí pode nos chamar que a gente faz questão de dar uma ajuda Exatamente, aí. e os 10 marcha, por exemplo, na Ford, vem no... eu acho que vem até no 4 cilindros. Sim. No 4 cilindros, eles votaram em tudo, Sim. no V6, no V8, eles votam em tudo. A GM que está utilizando ainda só nos top de linha, Aham. mas, de novo, o câmbio eu acho que é muito legal. É. E já tem gente andando eu acho que nos 7 segundos, Sim, com tem esse carro, câmbio, em imagina. 400 metros. Obviamente, mexendo no pacote de embreagem, mexendo no conversor, assim, Sim. coisas assim, mas é um câmbio que é muito... E uma outra coisa boa, ele não prova. tem TCU interna, ele é externo, né? Então, tu pode pegar a Fueltec e liga direto no conector ali. Exatamente. Bota um Pick and Hold Pro, na verdade, mas é basicamente uma ligação muito simples, assim, não precisa abrir nada assim de como mecatrônica, que nós chamamos de DSG, esse tipo de coisa. Exatamente, não precisa mexer nada, dá para só comprar conector, É, fazer e a bota. fiação direto e pronto. Não tem nada de estranho. É. Não, mas legal, fico feliz aí, espero que tenham curtido contar essa história aí, porque não só é legal ver um cara, um virador aí, que nem o Arcondo, aí, que veio para os Estados Unidos e acumulou 4 lasanhas rapidinho aí, a gente sabe que ele não sai do marketplace, cada dia pode ser uma surpresa, então daqui a pouco ele aparece com outra Já encrenca encontrei aí. outra, mas isso vai depois. Deixa quieto. Deixa para depois. E deixa eu fazer um convite, vamos dar uma força também no canal do YouTube do Arcondo, né? Entrem lá, Eduardo Arcondo, ele fala espanhol lá, mas segundo ele metade é brasileiro que assiste lá. Sim, Então, exatamente. E tem, obviamente, tem a legenda em português também. E ali eu mostro detalhe por detalhe tudo que eu vou fazendo na caminhonete. Não, e tem, ali é legal porque assim, ele bota vídeos domingo de manhã, né? E tu faz vídeos assim de vários estágios, várias etapas, tudo que tá fazendo. Exato. E dá pra revisar tudo. Quem tiver mais curiosidades num projeto desse assim, assiste todos os vídeos ali, tem toda a saga da picape tá no canal dele aqui. Aqui é pra ser um resumo assim, porque eu acho que seria bacana de mostrar no meu canal e também colaborar com isso aí. Não, de verdade, obrigado pelo convite para ficar aqui, para mostrar para todo o público brasileiro, mas do que nada, tudo que dá para fazer com lixo. Lixo do Lixo, do comprando lixo ao tudo luxo. mais barato que tem e tudo assim, tá aqui. Não, que legal. Fico feliz. Então tá, muito obrigado. Obrigado Valeu, de novo. parabéns. Espero que tenham gostado. E daqui a pouco, mais alguns episódios, o Eduardo Arcondo aparece com mais alguma encrenca aí pra gente mostrar pra vocês. Sempre, sempre. Tchau.